Fala pessoal, beleza? Voltei mais uma vez para falar com vocês sobre esse livro do Lawrence Hills, O Holocausto, Uma Nova História. Como eu havia dito no vídeo anterior, eu pretendo falar sobre alguns capítulos desse livro. E hoje eu irei falar sobre o capítulo número 2, né? Já gravei um vídeo sobre o primeiro, agora falarei sobre o segundo, que se chama A Origem dos Nazistas, né? E ele vai falar ali do ano de 1919 até 1923 dentro da Alemanha. Então ali os 4 anos pós-guerra ali, né? E eu acho que uma das grandes coisas que esse capítulo traz é a sensação que o Lawrence Hills mostra de que, embora o Adolf, ele tenha, o Führer, né, ele tenha sido muito persuasivo e realmente através da sua oratória ter levado massas, né, para aceitar o que aconteceu, né, para aceitar o Holocausto. Embora tudo isso tenha acontecido, não foi algo que surgiu e partiu unicamente dele. Dentro da Alemanha já haviam alguns pensamentos antissemitas, né? Embora no final do capítulo anterior ele tenha dito que o país que mais estava preparado naquela época para ser um país genocida contra judeus seria a União Soviética, a Rússia, né? Era o país ali que mais estava preparado para isso. Se você vivesse naquela época e tivesse que dizer qual país faria isso, provavelmente você falaria sobre a Rússia. Mas aconteceu na Alemanha e embora não fosse o mais esperado, porque mais ou menos até ali 1920 a grande parte da população não apoiava partidos antissemitas, mesmo assim ela estava preparada. Ela não era talvez o maior potencial para isso, mas ela estava preparada. Já haviam outras pessoas com discursos antissemitas e discursos fortes, falando que não deveria ser considerado crime violar os direitos dos judeus, propondo tirar cidadania de judeus. Então foram cidadania alemã no caso, né, dos judeus. Então a Alemanha ela já estava preparada para isso. Mas é claro que a oratória do Hitler, o tom de raiva que ele conseguia trazer e transmitir para as pessoas, isso também foi muito relevante, né? Então vamos falar sobre o capítulo em si, né? Primeiramente ele vai falar sobre o, quando o Hitler tem o primeiro contato, né, com o Partido Nacional Socialista Alemão, né? Que é em 1919 ainda, e era um partido de extrema direita. E na primeira reunião, assim que ele chega e ele conversa com as pessoas ali, se posiciona, o próprio líder do partido já percebe, o líder e o fundador percebem, pô, esse cara ele tem um diferencial na fala, né? Então, tanto é que tem até uma descrição aqui que eu vou ler o que está de fato no livro aqui. Na página 38 do livro tem um trecho que fala sobre a oratória dele, né, do Führer, que é: primeiro devagar, quase inaudível, depois mais rápido e mais intenso, e por fim com uma força dominadora. Ele revelava um imenso tesouro de pensamentos em uma fala de mais de 3 horas, revestida com beleza de uma linguagem inspirada. Todos ali sentiram isso. Aquele homem falava a partir de um chamado divino. Falava como um mensageiro dos céus numa época em que o inferno ameaçava engolir tudo. E todos o entendiam, fosse com o cérebro ou com o coração, tanto homens quanto mulheres. Então, a percepção da oratória do Hitler ali já foi instantânea. As pessoas perceberam que ele tinha esse talento, né? Outras descrições dentro do próprio livro aqui do Lawrence Hills vão dizer que ele era a personificação da raiva, o que é muito importante, né? Para movimentar as massas, né? O autor ele também vai falar do movimento que havia acontecido também com Mussolini na Itália, né? Que levou ele ao poder, né? A se tornar primeiro-ministro italiano. E que o Führer ele percebeu, eu estou usando esse termo, pessoal. Eu vou até começar a usar ele para ser um pouco mais genérico, porque eu não sei como é que funcionam as políticas aqui no YouTube. Então vocês podem falar, se não pode falar. Mas quando eu estou me referindo a essa pessoa, é
o comandante da Alemanha naquele período ali da Segunda Guerra Mundial. E alguns anos antes, né? Enfim, ele se inspirou também no movimento que ocorreu na Itália, né, que também era um líder autoritário e nacionalista, e ele tentou fazer da mesma forma, conseguiu, teve êxito, né? E esse êxito ele ocorreu pela fragilidade, primeiramente, da República de Weimar, que era o governo que se estabeleceu na Alemanha pós fim da Primeira Guerra Mundial, né? E tem até um trecho que vai dizer que a sensação que havia é que a democracia não havia trazido muitas coisas de boas para a Alemanha. Na verdade, havia trazido mais caos do que benefícios, né? Então, quando ele chegou ali, o rapaz, né? Ele percebeu que havia uma sociedade fragilizada. Aí em 1923, como a gente sabe, a Alemanha ela foi responsabilizada pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Então ela teve que pagar inúmeros tributos para outros países, para reconstruir outros países. Os custos da guerra foram basicamente cobertos pela Alemanha. Então a economia estava em frangalhos, né? E o líder, que era o Weimar, ele não demonstrava ser um cara firme. E aí, em 1923, soldados da Bélgica e soldados franceses invadem a Renânia, que era um território ali da Alemanha. E isso, tipo, abala muito a população, porque já não basta você ter perdido a guerra, você estar pagando tributos, então sua situação ali como um cidadão não era agradável, né? Você já estava numa situação financeira complicada. E aí você vê ainda estrangeiros interferindo no seu país e agora até adentrando nele. Aí fora isso ainda tinha a questão do medo que a população tinha de um movimento comunista, né? De revolucionários marxistas e tudo mais. Então, quando Hitler ele surge, eu até usei o nome dele, quando ele surge, ele chega com esse discurso de mudar tudo isso, e ele começa a ganhar adeptos até que ocorre no dia 8 de novembro de 1923 o golpe da cervejaria em Munique, né? Que eles vão andando ali pelas ruas, né? E eles queriam tomar o poder naquela ocasião. E aí a polícia intervém. O Adolf ele acreditava, na verdade, que ele seria apoiado pela polícia, só que ele não teve apoio. Então houve um conflito ali, ele mesmo teve a percepção de que ele calculou um pouco mal esse movimento e acabam morrendo 16 membros do partido dele, né, e 4 policiais nesse conflito, né. Enfim, ele é julgado em fevereiro do ano seguinte, ou seja, 1924, e quando ele tá lá no tribunal, em vez dele chegar lá e pedir desculpa e apresentar ali uma situação se demonstrando até mesmo constrangido pelo que aconteceu, não. Ele usa aquela oratória que ele tinha de empoderamento, de força, ele fala que as intenções dele foram boas e que na verdade o que ele queria fazer era exterminar o marxismo e que ele queria tirar a Alemanha das algemas das intervenções do exterior. Ou seja, tipo, você pega uma população completamente fragilizada e você chega e fala, ó, eu sou a solução. O livro não fala sobre isso, mas tem um pensador que é o Nicolau Maquiavel, e uma das coisas que ele fala é que a melhor forma de alguém chegar ao poder é pegar um país ou uma região, né? Porque não se refere especificamente a países, até porque é um conceito que talvez na época não fosse unânime, né? Mas enfim, a forma de você dominar um povo é você chegar em um momento que o país está em conflito, é o ideal. E se você conseguir se mostrar ser a solução para os problemas, a sua chance de sucesso é muito grande. Então, a forma como ele conseguiu fazer isso foi ótima, né? Porque teve ele conseguiu, né, o objetivo dele. É claro que hoje, analisando pela visão mundial, nossa, é claro que não foi ótima. Mas para a época dele, um cara que tentou assumir o poder, ele conseguiu êxito no que ele tentou, né? Enfim, o que aconteceu depois, infelizmente, foi uma tragédia. Mas o segundo capítulo fala basicamente sobre isso. Como eu disse, uma leitura muito prazerosa, rápida. Eu falei tudo isso, mas são poucas páginas, salvo engano, cerca de 10 páginas
que ele fala sobre esses pontos. Nesse capítulo, no caso, o livro não é pequeno, por isso que eu estou gravando em pequenos vídeos, né, o conteúdo dele. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixem o feedback de vocês, certo? Agradeço, um forte abraço aí e tamo junto. Obrigado.